Boa noite, pessoal. Eu sou o Dr. Alexander Aô, que faz Chopé, e estou aqui para, juntinho com vocês, fazer mais uma live. Espero que mais uma live, como eu sempre digo, construtiva, que possa, hoje, com um tema muito polêmico, a junção de dois temas polêmicos, que é o culto de Egungun, ancestralidade, e a constelação familiar. Está muito na moda, mas nem todo mundo sabe o que é. Então, hoje nós vamos ter aqui uma convidada para nos ajudar a entender melhor sobre a constelação, aonde isso pode ajudar, até mesmo aonde pode atrapalhar, se não houver profundo conhecimento de quem está fazendo, ministrando. Então a gente, como sempre, aí tentando trazer o melhor assunto para que vocês possam ter a cada vez mais um assunto sendo abordado, elucidado e colocado às claras. Porque muitas vezes o culto de Egungun e até mesmo as terapias, elas são muito mal colocadas e faladas, né? Então a gente está aí nas lives tentando trazer o melhor, fazendo, creio que o melhor, usando o tempo da live, que é o que eu mais digo, para realmente assuntos construtivos. Um abraço, Fernando, um abraço a todo mundo que está entrando aí na live. Bom, todo mundo sabe que a live tem uma regra. Qual é a regra principal da live, pessoal? Compartilhar. Todos vocês que são seguidores do meu canal no YouTube, são meus amigos do Face e do Instagram, favor, compartilhar agora essa live. É uma ordem para que a gente possa fazer com que mais pessoas possam conhecer não só o meu trabalho, mas também entenderem sobre os temas abordados e poderem também interagir com a live. Hoje nós vamos ter uma parte lá na frente, onde todos vocês vão poder participar e fazer perguntas a nível de Egungun para mim e de constelação familiar para nossa querida Ana Paula. Antes disso, enquanto o pessoal está chegando, enquanto vocês estão compartilhando, a nossa convidada poderosa e linda já está nos assistindo. O pessoal de Praia Grande, São Paulo, já está aí. Quero saber os estados agora, quais são os estados que estão agora nos vendo. E é claro, o pessoal daquele estado que compartilhar, aquele estado vai acabar o quê? Mais e mais e mais telespectadores para a nossa live. E aquele estado vai ganhar, vamos falar assim. Então, já compartilhou, Janaína? Maravilha. Bom, logo de início de live, no início da live, eu quero agradecer já antecipadamente a todos vocês que são maravilhosos em credibilizar o meu trabalho, eu agradeço muito, e já estão inscritos no workshop de banhos e defumações, técnicas de limpeza e purificação. Vou mostrar aqui a apostila antiga, que essa aqui tem os meus adendos. Olha, Guarulhos está aí, né, Júnior? Essa é a apostila antiga. Cuiabá está aí nos vendo. Itatiaia, olha, Itatiaia é lindo, Douglas. Então, essa é a apostila antiga de banhos e defumações. Bahia. Vamos lá, estou vendo aqui os estados. Pouso Alegre, olha, Pouso Alegre, eu tenho família em Pouso Alegre. Zilda de Oxum de Bangu, Rio de Janeiro. Bangu fica onde, gente? Rio de Janeiro. Bangu fica onde? Uberlândia. Pô, é muito legal, hein? Muita gente de estados aí, 1000 aí. Bom, então vocês que estão inscritos no curso de domingo, rapidinho aqui para a live não ficar chata, nós vamos falar muitas coisas legais, tá bom? Conceito da aura, eu vou falar profundamente da aura humana. Um beijo para o Recife. Eu vou falar sobre
conceito, a aura dos ambientes, tá vendo? Ó? Vou falar de conceito da aura dos ambientes, explicando como que se dá aí uma energia de um local. Os banhos e suas propriedades, vou falar da energia das folhas. É um curso esotérico, tá, gente? Várias formas de você fazer banhos, banhos com cristais. Luana já está inscrita, né? Tá nervosa para chegar domingo, né, minha filha, como diz o... Limpeza, programação de cristais, o curso é muito completo. Vou falar profundamente de cristais. Depois eu falo de 50 ervas, falo de consagração de ervas. Todos podem fazer esse curso, tá, pessoal? Iniciados, não iniciados, é um curso esotérico, mas que serve muito para todo mundo. Aí eu falo de 50 ervas, o uso das flores, resinas, madeiras, raízes e condimentos, ó. É bem completo, a apostila está revisada, está linda, colorida. Agora, Amapá, um beijo aí para o Amapá. Falo sobre resinas, você vai aprender a usar mirra, beijoim, cânfora, olíbano, madeiras, palo santo, breu, um curso completíssimo. Falo do uso do sal, para vocês pararem de falar mal do sal grosso, banho de sal grosso, se vai na cabeça, não vai na cabeça, pelo amor de Deus, hein? Rancharia São Paulo, um beijo. Sal com ervas, vocês vão aprender várias formas. Técnicas de defumação, defumação de ambiente, Florianópolis, um beijo. Vão aprender sobre a aura humana profundamente, chakras, uma noção. Você está dentro, Júnior, Henrique? Enfim, eu ensino, só dei uma passadinha na apostila, tá bom? Guararapes, Pernambuco, beijo. Esse curso é bem completo, eu fico bem feliz de vocês me prestigiarem domingo. Vamos passar um dia junto. O curso é todo online, eu vou estar lá falando sobre as ervas, sobre as técnicas, e o melhor de tudo, eu amostro ali na hora tudo que eu estou fazendo. Se eu vou ensinar um sal grosso, eu pego o sal grosso, boto a erva, faço isso, faço aquilo. Vocês vão aprender a não perder nada de uma erva. Nada. Você usa da raiz ao tronco, ao caule. Como diz o Will, bora macumbá. Domingo. Hoje o assunto aqui, menos um pouquinho de macumba, mas sempre tem um negocinho, né? Vocês sabem. Jundiaí, Mato Grosso do Sul. Pô, tô bem cotado aí, hein? Rosilda, minha querida, já entrou. Marisa já entrou. Todo mundo hoje também vai entrar aqui, um monte de gente nova, porque a minha convidada é linda, famosa, inteligente. Depois eu falo sobre ela, você não perde graça, né? Perde a graça. E outra coisa que eu quero falar para vocês também, perdão. Nós estamos passando essa época de pandemia, ainda não acabou. Pessoal, em casa, juízo. São José dos Campos, Sheila. Juízo. Sem querer ir para a rua, não façam isso. Porque, seja sério, não seja, quem acredita, não acredita, enfim. Muita gente está morrendo. Então, vamos ficar em casa. Respeitem esse momento, para que a gente sempre possa estar junto aqui toda semana. Eu quero todos vocês aqui, toda semana. Nada de ir para a rua, nada de sem máscara, nada de sem álcool em gel. Aqui na minha casa tem álcool em gel espalhado pela casa inteira. Pra vocês terem noção, antes da live agora eu fui limpar o rosto ali, com algodão, passei álcool 70 lá em gel. Então, era o que tinha para agora aqui, foi o que eu usei. E pelo menos eu estou imunizado, não é isso? Magé, beijo para Magé. E é isso. Salvador, Bahia, Babá Rodrigo, de Jairá, Rio, Marcos Silva, meu Rio de Janeiro lindo, todos os meus cariocas aí. Quero saber se já compartilharam essa live, ó, gente. 240 pessoas assistindo, já dá pra gente fazer aí uma boa compartilhada para muita gente vir.
Arujá, São Paulo. Como diz o Fagner, fica em casa, pelo amor de Deus. Nós estamos atendendo aqui à distância, os ebós à distância. Já falei bastante sobre isso, né? Sobre as técnicas que nós temos para fazer isso. E com, graças a Deus, muitos resultados positivos. Algumas poucas pessoas, muito poucas, vêm pessoalmente fazer trabalhos. Londres, Inglaterra, olha a minha Londres aí, linda, Rocha Miranda. Então, pessoal, os que vêm aqui pessoalmente, de máscara, álcool, trocam de roupa quando chega, tomam banho, todo um aparato. E isso é uma ou outra pessoa, com os casos que eu não tenho como fazer, às vezes, um procedimento à distância. Então, juízo, São Gonçalo, Duque de Caxias aí. Então, é isso que eu desejo que vocês façam. Estejam vivos e com saúde, para quando passar a pandemia, a gente fazer bastante macumba presencial, a gente dançar bastante macumba, seja um banda candomblé, culto tradicional, magia cigana, e as nossas famílias estarem bem. Mas isso depende da nossa consciência nesse momento. Bom, Criciúma, gente, estou tão hoje poderoso lendo tudo isso sem óculos. Estou me sentindo. A Zilda perguntou uma perguntinha, vai ter macumba? Calma, Zilda. Calma, Zilda. Vocês perguntaram, vocês querem macumba, né, minha filha? Calma. Sempre tem uma macumba na manga. A manga está lá embaixo, mas tem a manga aqui pertinho do sovaco. Ó, a manga está pertinho do sovaco. Calma, que vocês vão ter macumba hoje. Mas deixa eu fazer meu trabalho primeiro, falar com a minha linda e maravilhosa aí, tá bom? Bom, eu acho que a gente já enrolou um pouquinho o embromation da Livegation, para o pessoal poder chegar. Eu vou responder pergunta, Felipe. Lá no final, quando eu abrir as perguntas, eu vou pedir o pessoal mandar pergunta consciente, coerente do tema de hoje. Vamos ter consciência. Senão eu abro aqui para perguntas, alguém fala assim, Doté, qual é a lua que está hoje, a fase da lua? Doté, a pombagira que pegou fogo na loja. Doté, cadê a Roseni que eu não estou vendo ela aqui, sentada ali? São perguntas totalmente fora da live. Então, por favor, na hora das perguntas, vamos ter coerência. O assunto hoje é a pergunta que você vai fazer, tá bom? E também quando a gente fala assim, pergunte sobre Egungun ancestral, aí tem gente que bota lá no inbox, meu pai, minha mãe morreu tem 2 meses, Doté, será que ela está no céu? Acontece isso. Então, por favor, vamos fazer pergunta dentro de uma coerência. Pai Jailton, um beijo. Cabral, Olinda, presente na live. Bom, pessoal, eu sei que compartilhar já compartilharam, né? Senão já sabe qual é o castigo, mas vamos começar agora a nossa live. E daqui a pouco eu estou chamando a nossa convidada, né? O intuito da live de hoje, eu quero que fique bem claro, é fazer uma conexão das teorias de religiões antigas, como a Iorubá, com as terapias alternativas, principalmente sobre o tema ancestralidade e família, que obviamente não existem de forma separada, e que elas têm o poder, né, as terapias e também a religião, de mudar o curso da vida de uma pessoa. Questões mal resolvidas, mágoas acumuladas entre parentes, mesmo envolvendo aqueles que partiram há tempos, podem gerar dor, sofrimentos, muitos ruídos nos relacionamentos, e isso atravessa aí gerações. Para romper esse ciclo que traz sofrimento na vida, a pessoa deve se tratar espiritualmente e muitas psicologicamente. Vocês vão ver hoje como aqui eu faço um trabalho com o Eren de Logum e indico às vezes sim médicos e terapeutas para ajudar uma pessoa. Vocês vão entender por quê. Todo ser humano deve ir em busca de recursos benéficos para ter uma vida equilibrada sobre a Terra. Eu sei que muita gente às vezes não para analisar algumas coisas, mas pensa sobre a forma como os seus familiares
impactam e influenciam positivamente e, às vezes, negativamente seus comportamentos, crenças e a sua vida num todo. Você já quis compreender, por exemplo, mais a fundo os motivos que fazem com que você se comporte em determinada maneira e não de outra? Por que às vezes você não consegue prosperar? Não ter bons relacionamentos. Você já se perguntou o que isso tem a ver com família, com ancestralidade? Por que vícios? Por que dos vícios na vida de uma pessoa? Até quando vamos usar os bordões do tipo família boa é lá no porta-retrato, ou se família fosse boa, a gente escolhia. Então são todas essas formas de pensamento que a gente vai hoje tentar aqui mostrar a vocês que tudo existe um fundo e uma solução. Dentre outras formas, nós temos para mostrar aqui a nós mesmos. O quão é difícil, às vezes, as relações familiares, como elas nos atingem e por que a gente precisa primeiro conhecer a nós mesmos para depois cuidar do todo. A gente tem que entender que ao nascer uma pessoa traz consigo características genéticas. Na maioria das vezes, os traços mais notáveis são aqueles relacionados a aspectos físicos. É o que a gente mais olha na pessoa e fala. Fisionomia, cor, estrutura corporal, até mesmo algumas condições de saúde. Da mesma forma que ao longo da vida, algumas particularidades emocionais também se manifestam, como comportamento, maneira de reagir às situações, até mesmo gostos e aptidões. Quem nunca viu, geralmente, uma pessoa falando, se você não escutou a frase, você puxou isso do seu pai, ou você tem o talento como a sua mãe, ou o talento da sua mãe. É comum achar que a herança dos antepassados se restringe a esse aspecto, somente a esses aspectos. E não. A herança ancestral, ela tem um poder de ação muito mais forte nas nossas vidas. E é exatamente aquilo que nós precisamos tratar muitas vezes. Na visão da cultura iorubá, através do culto de Egungun, você se reconecta com seus ancestrais, corrige problemas que duram gerações dentro de uma família. Existe também um novo estilo terapêutico chamado de constelação familiar, que também busca resolver conflitos familiares que podem atravessar gerações. Na live de hoje, vamos falar sobre Egungun, ancestralidade e constelação familiar, com uma participação da minha querida psicanalista e hipnóloga Ana Paula Neto, que é a nossa convidada de hoje, linda e maravilhosa, como eu falei, mas hoje linda e maravilhosa vai ficar de lado, que nós queremos saber sobre isso tudo, misturado aqui com o Doté. Vamos ter, se Deus quiser, uma ótima live com bastante ensinamento. Nossa convidada vai ser chamada aqui agora, vou pedir uma ajudinha aqui, a minha equipe, para chamar aqui a convidada. Ana Paula, só um minutinho, pessoal. Ana Paula Neto, aqui, Ana Paula Neto, está sendo chamada para participar. Olá, querida. Olá, boa noite. Achamos Bar e Baxé. Ana Paula, primeiramente eu quero te apresentar aqui para o nosso público, se bem que muitos dos nossos hoje telespectadores estão aqui por sua causa, que são os nossos lindos aí, familiares seu e pessoas do seu axé. E isso eu fico muito feliz, da gente poder aqui fazer uma live e as pessoas prestigiarem. Eu quero apresentar, porque você, além de psicanalista, é iniciada na cultura iorubá, Você também é sacerdotisa de um templo de Umbanda, é isso? Então, Isso eu mesmo. acho, é isso que a nossa live acho que vai fazer uma
interação boa para que eles entendam todos esses assuntos aí que a gente vai querer mostrar. Então, meu boa noite a você. Eu peço que você fique à vontade para se apresentar para os nossos seguidores do Facebook. E depois essa live vai lá para o Instagram, para o YouTube, perdão. Você dá aí sua boa noite, para depois a gente começar a nossa conversa aí sobre Egungun e constelação. Muito boa noite a todos, aos irmãos, aos amigos, aos meus familiares, né? E ao pessoal do templo, e, enfim, a toda a Irmandade de Orixá. É uma alegria receber esse convite e trazer um pouco de um olhar científico para dentro da religião. Não é uma utopia nós aliarmos os conceitos filosóficos, científicos, né, com a espiritualidade. Podemos fazer isso com propriedade, com responsabilidade, porque Deus, ele trouxe a inteligência para o homem e ela deve ser usada com bom senso, com parcimônia, né, para que possamos evoluir e crescer aqui na Terra. Verdade. Eu Eu vejo sou hoje, psicanalista e hipnóloga e trabalho por volta de 8 anos nessa área. Ana Paula, muitas pessoas, as pessoas gostam muito de criticar um pouquinho de tudo, né? Por exemplo, você, além de sacerdotisa, iniciada, tem a sua parte profissional, digamos assim, como hipnóloga, né? E psicanalista, e eu sou um sacerdote de orixá, trabalho com espiritualidade, mas tenho uma formação de terapias holísticas, fiz vários cursos durante muitos anos, eu estudei 8 anos, várias técnicas que eu uso hoje dentro da minha sala de jogo com muito sucesso. É quando eu consigo detectar alguns distúrbios, não sei se vou usar a palavra certa, para indicar até uma pessoa que, além do trabalho comigo, o trabalho espiritual, essa pessoa procure um terapeuta. Começando a falar de Egungun, para depois a gente passar para a constelação, tem umas perguntas para te fazer aqui. Eu vejo que dentro do culto da ancestralidade, os trabalhos vão sendo feitos, mas a pessoa precisa, às vezes, de um apoio fora para que todo aquele problema, todo aquele aspecto seja realmente resolvido. Senão ele executa, às vezes, o ebó, o trabalho, a oferenda para o ancestral, ela melhora, eu vejo muito sucesso, mas lá na frente ela começa, digamos, a tropeçar de novo nas questões internas, porque ela não cuida disso, né? É como se fosse uma semente que vai de novo nascendo, uma erva daninha que foi tirada às vezes, mas aquela raiz ficou. Aquilo não matou de verdade e aquilo começa de novo a acender na vida dela. E a pessoa às vezes volta com problemas mais sérios. É quando eu acho que o espírito, a alma, o caminho, o destino e a cabeça de uma pessoa tem que ser um triângulo meio que perfeito, de equilíbrio, né? Não só a parte espiritual, existe um cérebro, existe uma pessoa dentro daquele corpo. E quando ela trata com o todo, ela tem muito mais chance de ficar boa, curada ou equilibrada, seguir a vida sem aquele problema vir de novo a perturbar, a fazer aquela pessoa sofrer. Eu ainda vejo, hoje, dentro do culto de Egungun, muita falta de informação, até porque quando a gente traz uma informação, às vezes, da onde vem um culto, as pessoas não aceitam, elas falam, elas criticam. As pessoas gostam muito de criar guerras e polêmicas, né? Em vez de usar o tempo para construir, elas usam o tempo para, às vezes, destruir. Então, eu vejo exemplos. Eu cuido de uma pessoa com questões de Egungun com o pai. O pai maltratou, o pai rejeitou, o pai fez sofrer. Às vezes a pessoa na barriga, o pai estava obrigando aquela mãe a abortar. Conheço mãe que fugiu, fez muita coisa para o filho nascer. Aquela pessoa às vezes vem tratar isso no culto às vezes aquele pai já é falecido, né? A pessoa vem jogar e no jogo eu falo, ó,
existe uma dívida ancestral. Muitas vezes eu falo, eu vou ser bem superficial, né, para não me estender muito no assunto, que não vale a pena, às vezes, é só focar no nosso conceito aqui. Essa pessoa, eu falo, você tem alguém tem uma dívida ancestral com você? Seu pai é vivo? Ah, não. A gente pergunta, é o espírito do pai. Às vezes no jogo, a gente vê que esse espírito não está equilibrado, não está bem do outro lado, porque ele deixou uma dívida na Terra, que foi aquele medo que ele implantou naquela criança, naquele feto, em que afeta aquele filho, sei lá, com 40 anos, que é quando a pessoa vem jogar. Fazemos o ebó, muitas vezes existe o pedido de perdão, de reequilíbrio, mas você percebe que do outro lado ficou resolvido com aquele espírito do pai, mas a pessoa continua com o problema, o medo, né? Ela passou medo 9 meses na barriga, alguém mandando tirar, a grosso modo, matar aquela criança. Às vezes batia na barriga, já vi casos extremos e absurdos. Toda aquela violência fica dentro da pessoa, não é isso? Ela vai internalizar aquilo ali e tem que ter muito cuidado para aquilo não, como diz uma amiga minha, calcificar ali dentro da alma dela, né? Eu acho que nesse ponto onde entra, depois eu vou te perguntar isso aqui, é para você responder ao lado terapêutico. Então, quando uma pessoa ela tem uma marca profunda, eu acho que é um conjunto de fatores que vai ajudar. Eu vejo pessoas, por exemplo, que se cuidaram de Egungun aqui na minha casa, harmonizou o lado espiritual dela com Egungun, mas ela vai acabar, ela está fazendo de novo aquilo com o filho dela. Já vi isso também. É uma das perguntas que eu vou te fazer. Um outro caso que eu vejo muito quando eu cuido da ancestralidade é quando a mãe não consegue fugir, não consegue sair daquilo ali e faz o aborto. Pratica o aborto. Eu recebo muitos casais e recebo até alguns homens sozinhos, mulheres sozinhas, em que eu digo, por causa desse aborto, você fez aborto e tal, você cometeu, fiz sim, até. Tem gente que fala, infelizmente fiz um. E já vi gente falar, eu fiz 6, porque eu não tinha condição de criar, até. O que eu ia fazer? Eu falo, bom, resumindo, essa pessoa passa a não ser feliz, essa pessoa ela não sabe que ela cortou da vida dela muitos laços de felicidade que estariam vindo através dessas crianças, dessa gravidez, enfim. Eu vejo ao longo de tantos anos atendendo espiritualmente, Ana Paula, que enquanto não existe um cuidado espiritual correto, enquanto você também não desenlaça isso, desculpa, essa palavra não está correta, dentro de você, o espiritual fica resolvido, mas a pessoa continua problemática, né? Então eu acho que hoje nós estamos numa era tão necessitando de informação que a nossa live, que foi conversada há meses atrás num curso, não é isso? Uma vez eu te falei, poxa, esse assunto vai ser tão bom, a gente conversou num curso de EBE, não foi isso? De EBE Aurum. Exato. Isso, A isso. gente falou Foi sobre no curso assuntos do e tal, Enem. conversamos um pouquinho, eu falei, isso aí dá uma boa live, um bom tema, uma entrevista no meu canal. A entrevista acabou ainda não acontecendo por causa da pandemia, mas a live, graças a Deus, está aqui. E eu espero que a gente aqui juntos possamos, cada um, dar um pouquinho da sua contribuição, deixando claro para todo mundo que a gente aqui só quer ajudar. Quem, por acaso, tem algum outro conceito, parabéns, é só guardar, seguir. E eu tenho certeza que para milhares de pessoas que vão assistir agora, temos quase 500 pessoas assistindo e depois muitas mil vão assistir, eu espero que a gente possa aqui estar ajudando, né, Ana Paula? Que a gente possa estar contribuindo para a vida espiritual e equilíbrio emocional dessas pessoas. Posso começar a fazer perguntas? Acrescentando aqui Uhum. a importância, né, desse olhar terapêutico, desse olhar sobre a psique humana, né, para desmistificar um pouco que só louco procura uma terapia. Precisamos tirar
essa ciência da marginalização social. As pessoas precisam ser cuidadas no todo, como você colocou, no todo, seja no espiritual, seja no psíquico, seja no físico. Nós somos completos, somos formados por várias partes. Não é só um pedaço que se cuida. Exato. É isso que eu vejo no dia a dia. Pessoas que acham ainda que elas são pedaços, que elas vão vir aqui, fazer um trabalho e acabou. Às vezes eu falo, não, o culto de ancestralidade você tem que cuidar, cuidar. A gente não sabe quando que alguns laços vão ser desfeitos. Porque na hora da ação, Ana Paula, eles são muito fortes, né? Você às vezes, como eu falei, forçar um aborto, e outras coisas mais, maltratar uma criança pequena há muito tempo, tudo isso é muito, as pessoas fazem com muita prática. Agora, desfazer um laço, aqueles nós que acabam deixando dentro do outro ser humano, isso é muito difícil. Não é vindo aqui somente, colocou uma comida ali, oferecer um sacrifício ali que acabou. Eu vejo muito dentro do culto de um lado do outro lado, uma problemas, vamos falar assim, né? Espirituais sérios com aqueles espíritos pelo que eles fizeram na Terra, com seus entes queridos e tal. E se as pessoas não resolvem isso também espiritualmente, vão ter que ficar voltando, 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 para se consertar isso. Ou não é mais fácil tentar não fazer, não cometer o erro? Também tem isso. Concorda? Sim, Bom, eu queria concordo. primeiro, como você, como uma profissional da área, me falasse o que é a constelação familiar, que está, acho que meio que na moda, posso falar isso, né? Sem querer ser crítica, é muito na moda, está muito, surgiu e está tomando muito espaço. Queria que você explicasse o que é especificamente. As constelações familiares sistêmicas ou constelações sistêmicas, ela é uma ferramenta, um suporte, uma metodologia de uso terapêutico, tá? Uhum. As constelações, elas foram criadas por Bert Hellinger, e ele, muito curiosamente, para fazer um link aqui com o assunto, com o tema sobre ancestralidade, né, que é o culto de Egungun, para quem não sabe, né, que eu tenho filhos aqui, talvez não conheçam, porque são de Umbanda. Então, a questão é a seguinte, Bert Hellinger, ele foi um padre e ele ficou em missão na África do Sul durante 16 anos. É muito interessante, porque ali, nas comunidades Zulus que ele assistiu, ele identificou o culto aos antepassados. Ele observou que aquela comunidade, ela estava ela resolvia as questões dela quando cultuava os antepassados, quando reverenciava, quando honrava os seus antepassados. E pela observação dele, pelos estudos dele, e por essa influência, ele criou essa ferramenta. Depois ele deixa, tá, o sacerdócio, ele abandona a igreja, mas segue como um terapeuta. E através dessa técnica que foi se espalhando pelo mundo, ela ganha visibilidade porque ela é uma terapia breve. Ela ganha muito espaço justamente pelo imediatismo das pessoas, né? Nós temos, a gente observa que as pessoas elas têm uma, óbvio, quando você está doente com dor, você quer se livrar rápido daquela doença, você quer Verdade. uma resposta rápida, você quer Imediatamente, né? imediatamente. Você, como sacerdote, observa isso, né? Resolve esse meu problema, tira isso daqui. E nas terapias também acontece isso, mesmo porque é um processo mais demorado, um processo um pouco mais longo. Por mais que nós, terapeutas, utilizamos de algumas ferramentas, elas são usadas dessa forma, para identificar um problema, a sua origem, e visualizar uma solução, né? E trazer um conforto para esse paciente, para esse cliente. E a constelação, ela tem esse olhar sistêmico. Ela olha a pessoa, esse indivíduo,
dentro do sistema que ela está inserida. Dentro das questões, pode ser familiares, pode ser organizacional também, pode ser aplicado dentro da empresa, mas ela vê essas ligações, esses vínculos de um membro para o outro. Existem 3 pilares dentro da constelação. Um dos fundamentos é o princípio do pertencimento, onde todos nós pertencemos a um grupo. Não temos ninguém, ou é uma família, ou é uma comunidade, ou é uma sociedade. Fazemos parte de um grupo e buscamos esse sentimento de pertencimento, de reconhecimento. Queremos fazer parte e queremos ser reconhecidos dentro daquele sistema. Um outro pilar é a questão das hierarquias. Dentro de um sistema ou dentro de uma família, de uma comunidade, eu tenho um lugar, eu tenho um papel, seja como filha, como mãe, como pai, como funcionário, como eu falei, Isso, de no caso, seriam, organização. não te cortando, seriam as leis, como se dizem na São as Constituição. leis, exato, são as leis. Bert Hellinger, ele coloca como ordens do amor, ele chama. E também tem o terceiro pilar, que é do equilíbrio entre o dar e receber. Quando as leis estão em consonância, pertencimento, hierarquia e equilíbrio, está harmonizado, esses vínculos não estão obstruídos. Existe fluidez, existe processo fluídico de vida, de energia, tá? Isso tudo não é espiritualidade, isso é energia. É assim que é visto. Quando Concordo com existem... isso. Concordo muito. As pessoas às vezes não estão em equilíbrio com nada e elas querem conquistar tudo. É como se fosse uma Sim, mágica, né? Muitas pessoas procuram mágica, não equilíbrio, não essa questão de ter uma consonância com algo, enfim. É bem complicado. então, a constelação, por ser uma terapia breve, você visualiza muito rápido e recebe muitas informações ao mesmo tempo quando você faz uma constelação, uma sessão de constelação. Você rapidamente acessa todas as informações necessárias. E o que acontece é que, por exemplo, você ganha 5 sessões de terapia numa sessão de constelação. Lógico, isso ganhou o mundo, né? Isso não. Todo mundo quer resolver mais rápido as coisas. Só que o que ficou para trás, e é uma crítica, e muitos amigos, colegas da área também entendem isso, é que não elaboram aquilo que são as informações acessadas. A elaboração é o processo de cura, de tratamento, porque vende-se um produto dizendo que a cura está ali, constelou, curou. Você identifica o problema, você pode até apontar uma solução, mas e a recuperação? Como ela vai acontecer? É trabalho, não é macumba, é trabalho, Concordo. não é milagre, é elaboração, é análise, é autoconhecimento. E isso se dá através de um processo terapêutico. Por isso que muitas pessoas constelam mais de uma vez Entendi. também. Então, apesar de ser uma terapia de, você usou um termo, é muito rápida, né? Ela dá um efeito muito rápido, Terapia mas breve. isso, mas a pessoa precisa também de uma sequência para tratar bem, não é isso? Exato. Ela tem que continuar. Ela precisa continuar essa análise, esse olhar para dentro dela, esse olhar para o Concordo. sistema dela, É esse isso que eu olhar para falo o muito. ambiente familiar dela. É isso que eu falo muito, Ana Paula, para as pessoas que vêm à minha casa, você vê que funciona da mesma forma da minha espiritualidade. Elas pensam que vão vir aqui fazer uma consulta, uma oferenda, ou um ebó para o ancestral, enfim, acabou. Ela sai daqui com tudo resolvido, como se eu fosse um grande mágico. Eu digo, não. Você precisa cultuar, você precisa cuidar, você precisa desfazer laços. Eu não uso esses termos por toda a minha construção, né, dos últimos anos de terapeuta holístico que eu agrego a tudo que eu faço. Como você falou, nós somos seres humanos, somos inteligentes e temos que usar essa inteligência, né?
E vejo pessoas que se limitam muito. Eu acho que todo sacerdote, inclusive, Ana Paula, ele deveria não ser só sacerdote. Ele deveria fazer dentro da formação, ler bastante sobre terapias, sobre como tratar as pessoas, como cuidar de uma forma do todo. Eu acho que isso falta muito nos atendimentos. Então, já que nós não conseguimos, infelizmente, que haja essa colocação numa formação de um terapeuta, de um sacerdote, porque já se formar como sacerdote no Brasil é muito difícil, né? Porque existem as negações, a falta de informação, aquele que não quer ensinar, enfim. Tudo isso já foi falado. Então, eu acho que pelo menos agregar o trabalho de um sacerdote, muitas vezes, com uma pessoa para clinicar aquele cliente, é muito bom. Por quê? As pessoas chegam na nossa mesa de jogo e pensam que você, como é boy com bori, por exemplo, ela vai deixar amanhã de tomar um remédio calmante que ela toma há 20 anos. Como eu posso fazer isso? Aí depois ela fala, ah, doutor, mas eu não posso parar com o remédio. Eu falo, eu não sou médico. Isso você precisa de um tempo para tirar isso de você, se desintoxicar, enfim. Você precisa de um profissional também. E elas acham que não. É só ali na A gente consulta, chama de, nós não é? chamamos de desmame. Desmame, Nós pois é. chamamos de desmame. Eu não usei o termo para. Enfim. Aí elas não entendem. Elas falam, Sim. poxa, tomei o banho, fiz o bori, pensei que já fosse sair daqui, pegar meus remédios e jogar fora. Eu falei, você faz isso, você entra numa crise de abstinência e você vai culpar o ebó, a casa do hotel, o nome, enfim, você vai acabar com o meu nome, que as pessoas não vão entender, né? Enfim. Você como terapeuta, você vê alguma relação entre Egungun e a constelação? Quando eu digo Egungun, todo esse processo de família, de ancestralidade. Não estou falando aqui, pessoal, de Egungun, somente o Egungun vestido no salão, dançando, recebendo sacrifício, não. Eu falo de ancestralidade, pela ótica do Yorubá. Você vê essa relação, Ana Paula? Vejo claramente, porque o culto de Egungun é o culto aos antepassados. É um culto de origem africana? Sim, nasci lá, está lá, mas todas as sociedades, elas reverenciam os seus antepassados. Nós Sim. podemos olhar a comunidade cristã, católicos, evangélicos, tá? É bíblico, é um mandamento, honrar pai e mãe. Está falando de um culto de ancestralidade, de antepassados. É você reconhecer a sua história, é você olhar para trás e identificar um grau de hierarquia, né? Vieram antes, construíram um conceito familiar. Toda família tem um código, toda família tem uma história, toda família tem seus valores, sua moral, sua ética. Tudo está construído dentro desse sistema. E herdamos isso. Isso é Quando você fala, genético. quando você fala que toda família tem uma história, para muitas pessoas que não entendem, quando uma história, digamos, ela é ruim, ela é cheia de problemas, é uma história feia de uma família. Uma pessoa fazendo terapia através da constelação familiar, ela consegue pelo menos se limpar disso, Ana Paula? Sim, desde que bem dirigida uma constelação, ela consegue acessar essas informações e ressignificar na vida dela. Por pior que sejam as histórias, e que nós temos um passado terrível, social, falando, Sim. não foi fácil chegar aqui. Só chegou aqui os fortes. Estamos aqui por uma seleção até natural, se pensarmos de forma evolucionista, né? Então, há uma seleção natural. Os fortes vão sobrevivendo. Mas aqui a questão, quando uma constelação ela é bem feita, bem dirigida, e existe a elaboração disso junto com o seu terapeuta, junto, ou seja, o constelador, o seu terapeuta ou um psicólogo, quando bem assistida, sim, essa pessoa vai ressignificar.
Não são 5 sessões abreviadas de um processo que vai ter um resultado final satisfatório, porque são usadas várias técnicas. Existem várias outras ferramentas que são tão importantes quanto esta. Mas o que eu quero dizer é possível, é possível. E a lei é uma lei de amor, de aceitação, de deixar, de parar de procurar só culpados, parar de querer só se olhar como vítima da família e entender que cada um dá aquilo que tem. Ninguém dá mais do que aquilo que não possui. As pessoas elas Né? costumam muitas vezes, Ana Paula, achar que não vão conseguir. Eu já vi pessoas falarem no jogo assim para mim: Toté, mas isso está no meu sangue. Eu estou até dizendo isso nesse momento por um caso que eu já cuidei, que a pessoa fazia muitos trabalhos para os ancestrais, porque existia caso de estelionato, roubo, enfim. O filho que se constava comigo começou a fazer e ter muitos problemas. Primeira vez que eu atendi, eu falei: você deve parar com coisas que podem te levar à prisão, cadeia, papéis, documentos e morte. Quando ele me contou todo o assunto, ele falou: até, mas eu não tenho como deixar de fazer isso ou ser isso, porque está no meu sangue. Se você escuta isso, o que você diz a essa pessoa, Ana Paula? Como é que se mostra essa pessoa essa questão de estar no meu sangue? Eu acho muito forte ouvir isso, né? Quando ele fala está no meu Sim, sangue, parece que sim. aquilo nunca vai sair dele. Então, não conheço o caso, tá? Mas Eu posso quis dar usar de apenas forma uma hipotética. ilustração. De forma hipotética, podemos trabalhar da seguinte forma: suponhamos que ele passe por um processo de constelação, né? E ali ele está dizendo que o sangue dele é mais forte para o crime, mas não para a boa ação. Ele está querendo, talvez, substituir um elemento de alguém ali, que foi excluído dessa família porque havia um mau caratismo, só que ele foi colocado à margem. Então, ele toma o lugar desse, porque o sistema quer dizer, não pode faltar nenhum. Entendi. Se tem bandido, tem que continuar tendo bandido. Ou, numa outra situação, ele também poderia ser filho de pessoas de um rigor, de uma honestidade assim, que é até rigorosa, mas ele quer provar que ele é melhor, que ele vai dar certo Entendi. pelo erro. Então, existem. É o caso do alcoolismo. É uma doença, é uma Hum, patologia. Pode ser que o avô fosse um alcoólatra e esse neto vem alcoólatra para honrar antepassados. Estamos falando de honrar. sim. Honrar até dentro de coisas erradas, de erros, de doenças. Ou como ele poderia ver assim: detesto, não bebo, porque minha família passou por um processo, sofreu demais. Então, tudo vai da energia que aquela pessoa toma como verdade para ela. Como aquilo é trabalho inconsciente dela. Como ela acessa essa informação do inconsciente daquela família. Porque é um código familiar. Um Todos os membros código têm que familiar. pertencer. Então, quando ela É um cita código o familiar. sangue, eu acho que ela quer dizer esse código, não seria isso? A forma dela falar que existe um código na família, né? E que ela tem que assumir esse posto de forma inconsciente, ela precisa representar esse papel. Então, como eu conheço um pouquinho de orixá, Um e pouquinho? entendo um pouquinho. Eu entendo um pouquinho do Egungun aqui, então eu posso, e você pode me corrigir também. Imagina. Nós fazemos trabalhos para Egungun, vai trabalhar na questão do DNA espiritual, Sim. né, para que apazigue ou acalme ou anule aquela força que é desse antepassado tão forte, atuante. E como consteladores, nós vamos trabalhar de uma outra forma, mas muito parecida. Vamos trabalhar a cura.
vamos trabalhar movimentos de fala e movimentos corporais que vão apaziguar, curar, ressignificar, tirar deste lugar. Você não pertence a esse lugar, o seu lugar é esse. Você não é esse, você é fulano, entendeu? É Entendi. parecido. Outra coisa, Ana Paula, quando a pessoa constela, digamos assim, né? Trazendo agora para o nosso lado espiritual, você acredita que de alguma forma se acessa o ori da pessoa? Como você entende que pode se processar uma questão dessa? Sim, esse é o pulo do gato. Você acessa o inconsciente dela, você acessa a essência dela, você acessa todo um código é, genético, espiritual. Então eu posso entender que as pessoas que eu cuido do ori delas aqui, para elas melhorarem, e ela vai constelar para tratar, digamos assim, todo o problema. Seria quando bem feito dos dois lados, Sim, seria maravilhoso o resultado. Você entende isso? Você maravilhoso. Eu aceita entendo. isso? Sim, absolutamente. E olha, assim, nós estamos falando dentro da questão de espiritualidade, para quem aceita, e para espiritualistas que estão aqui. Mas dentro do setting terapêutico, como psicanalista, eu atendo pessoas de outras crenças, eu atendo evangélicos. E quando eu identifico que aquela pessoa precisa de um pastor, eu encaminho ela para o pastor, porque ela Para a precisa forma que ela trabalhar. acredita de fé, né? Exato. Eu não posso, como psicanalista, anular as crenças dela, mas eu posso dar suporte terapêutico, indicando que ela faça também, siga e trabalhe as questões espirituais e energéticas dela, dentro do dogma familiar dela. E qual a correlação que você pode me falar que existe? Como você acredita nisso do seu trabalho terapêutico e a fé? Já que muita gente fala assim, eu tenho fé que isso vai dar certo, mas ela não faz nada para aquilo dar certo. Eu tenho fé que eu vou conseguir um emprego, mas ela dorme o dia inteiro, não manda currículo para ninguém, para nenhuma empresa, né? Então, como é que você acredita na constelação? O que, o que a fé e a constelação podem ou devem ser linkadas? Como é que você acha que o que pode É que, resultar se você linkar as duas coisas? sim, Você que me na fez entender. constelação, Oi? Na constelação não se fala dessa questão de espiritualidade, de fé, de religioso. Mas Fala da você acha que uma questão pessoa de fé, com muita sinergética. fé, ela pode ter um efeito, digamos, mais rápido? Tudo é o ori, né? Tudo é a Não. cabeça da pessoa. Então, não é, a fé está dentro da motivação dela. Agora, uma questão é, não cai do céu. Não, eu quero O dizer o trabalho seguinte, não cai do céu. a gente observa que uma pessoa que tem fé, ela tem, digamos, geralmente uma possibilidade maior de aceitar a, as melhorias, um tratamento. Eu costumo dizer que Sim, uma pessoa com muita fé, ela tem um corpo mais aberto. Estou tentando usar palavras bem simples para a gente poder interagir bem com o pessoal e aquilo ser aceito. Uma pessoa sem fé, muitas vezes, até por exemplo o ebó que eu faço aqui para ela, tem pessoas que acabam o ebó e falam, Doté, ela fez às vezes 3 procedimentos para arrumar um emprego. Acaba o terceiro procedimento, ela fala, mas será que eu vou arrumar mesmo emprego, Doté? Eu ainda não estou acreditando, eu falo, meu Deus do céu. Brincando um pouquinho, como é que eu pego essa pessoa, boto numa nave, mando para, sei lá, para outro mundo e ela volta daqui a 300 anos? Porque eu vejo que é muito mais difícil. Eu meio que entendo que a falta da fé, muitas vezes, é a falta de credibilidade em si. Não acredita, sim. ela não acredita nela. Tem pessoas que fazem uma magia para encontrar um amor. Ela acaba o trabalho, por exemplo, fiz tudo isso para Oxum. Mas será que Oxum vai me trazer um amor mesmo? Dá vontade de mandar, desculpa, a galinha ressuscitar, sair correndo daquele trabalho que eu fiz, porque foi perda de tempo, de sacrifício, o sacrifício dela.
né? Como disse É aqui a que, Fabi, às vezes a autoestima da pessoa não, a autoestima não existe. Então, isso eu quero te então, não perguntar. tem. Se uma pessoa com fé, que eu acredito que ela esteja munida de mais força para a resolução, se a constelação funcionaria melhor. Se existe a Então, possibilidade. Doutor, eu vejo da seguinte forma: fé ou motivação ou uma disposição, sabe? A fé, ela é uma disposição, é uma vontade de fazer dar certo Sim, e sim. é ação. Não é uma coisa que, ai, doutor, você fez lá, cantou para Oxum, fez a galinha, fez o ouro, fez tudo e assim, ai, eu não tenho certeza se vai dar certo, mas é uma pessoa que não olha para o lado, não tem o borogodó para chamar um homem, entendeu? Isso não tem Sim. como dar. Ela precisa buscar nela. Sim, a ferramenta de uma Despertar nela. constelação, a constelação vai resolver esse problema? É um suporte, é uma ferramenta que vai auxiliar para que ela entenda os gatilhos dela, os bloqueios dela. Por que, que ela não tem esse borogodó? Qual é a questão no feminino dela que está bloqueada? Será que ela precisa realmente de um namorado, de um marido? Ela precisa disso? Então, a terapia, as terapias, o processo terapêutico ajuda a pessoa, mas a pessoa tem que ter disposição, Também acho. vontade, porque a cura acontece através de uma disposição. O milagre acontece a partir de uma disposição. O trabalho espiritual, as nossas macumbas acontecem por uma disposição. Agora, não é jogar na mão do sacerdote e falar assim, resolve. Não é jogar na mão do terapeuta e falar, o que que eu faço? Resolve para Não, mim, não, né? resolve para mim. Quer dizer, lá no astral a gente cuida. Beleza. E aqui? Como que eu cuido da cabeça da pessoa? Você entende? É Entendo. difícil o comportamental, mas você consegue, através das ferramentas, como, por exemplo, da constelação que nós estamos falando aqui hoje, colocar ela para visualizar, porque a constelação tem essa coisa bacana, é uma representação da vida dela. Outras pessoas, montado ali um cenário com membros, com pessoas daquela família, e é mostrado como ela está se comportando ali dentro. Entendi. E isso é Agora, muito bacana. o que você me diz de um tema muito, que eu acho que é muito polêmico? Eu já falei em vários programas, lives, eu tenho acho que um programa só disso, desse tema. Já respondi, acho que no Até Responde, e ele é quase que um campeão. Aborto. Você pode me falar, eu vou deixar na sua mão responder como quiser. Aborto e constelação. Então, você vai perguntar para uma mulher sobre aborto, né? Ok. Mas não, estou perguntando agora só para terapeuta. Não, é Ela está uma sexuada nesse brincadeira, momento, né? está sexuada. Não, é uma brincadeira. O aborto, nós não temos, não podemos emitir juízos de valor sobre esse tema, tá? Não, não nos compete como terapeutas emitir esses juízos do que é certo ou errado, ter posições maniqueístas dentro disso, tá bom? O que nós vemos que dentro das constelações, quando esse tema aparece, o que é demonstrado é um daqueles pilares que nós conversamos, um daqueles princípios, o princípio do pertencimento, quando alguém exclui alguém da vida de alguém. Porque existem abortos provocados e espontâneos, tá? Acontece. Muitas mulheres ficam grávidas e nem sabem, é No natural, é caso natureza, isso é do sangue. daquele que é provocado, que é o que geralmente No mais caso de traumatiza e um. mais choca. Exato. Suponhamos que um casal, decida ou opte por um aborto, tá? Sem julgamento. O casal decidiu, não é o nosso Sim, tempo, não é a nossa hora.
vamos deixar para um Geralmente outro não temos momento. condição de criar essa criança, né? O que mais Não se temos fala. condições, exato. É possível, isso é muito até comum nos dias de hoje. Fazem o aborto e lá na frente eles têm filhos e tudo mais. Esse aborto que foi, de alguma forma, consentido, né? E ele tem que ser contado como um filho que esse casal teve que perdeu. Tem que ser contado. Aí eles têm outros filhos e esse casamento não dá certo. Esse casamento tem cobranças, tem brigas, tem discussões. Aí esse casal vai lá e constela. Nessa constelação pode aparecer, sim, esse esse aborto, a influência desse membro excluído, como se fosse uma sombra, estou dando hipótese, como Uhum. uma sombra ali, a dirigindo esses outros oris, a perturbando talvez aquela relação sistêmica daquela família, como uma sombra, um segredo, algo não revelado, que por gerações pode vir ainda, porque nós estamos falando também de antepassados. Pode ser que isso aconteça e que a neta desse casal não consiga engravidar, por influência ainda de um aborto cometido pela avó. E ninguém tem a ciência disso. Isso pode ser revelado numa constelação, como um segredo de família. Dentro de uma consulta, Ana Paula, existem, digamos, formas da gente detectar um espírito que está no céu, no Orum, e ele não conseguiu encarnar naquela família, família digo, um homem e uma mulher ali, casados, enfim, porque houve um aborto, ok? Então ele não conseguiu encarnar, ele fica tentando encarnar naquela família. Às vezes não conseguiu aqueles dois seres ali, ele vai tentar num filho, então em vez de filho ele vem como neto. Por isso, muitas vezes, que uma avó cria um neto como filho. Ela entende que essa criança é meu filho. E muitas vezes a mãe deixa para lá aquela criança e fala, a mãe, cria aí. Tanto que eu já vi casos de vir a mãe, a filha e a neta, e a avó fala assim, as duas são como irmãs, brigam, é, enfim, é, disputam maquiagem, roupa, já ouvi isso. Como irmãs do hotel. E a gente, resumindo, vai averiguar, e elas eram para ter sido irmãs, realmente, pelo aborto que aquela avó cometeu. Isso pode ser tratado, pode ser colocado, enfim, Sim, dentro de uma por constelação exemplo. Claro. Uma coisa que, por exemplo, como você falou, mãe e filhas que têm uma relação de irmandade. de irmandade. Errado, errado. Por quê? A mãe, ou não, isso é função materna. Mãe é mãe. Independente do gênero, tá? Porque é, a pessoa pode exercer uma função materna, independente de gênero. Então, função materna, a mãe, ela tem que ser mãe. É hierarquia, princípios da lei da constelação. Filha tem o seu lugar de filha, porque nós estamos falando de honrar pai e mãe. A avó, olha esse caso, como você colocou. A avó fez uma bagunça, né? Ela tirou um, aí a filha vira a número dois, entendeu? Então você tem que pôr. A constelação ela faz isso, ela põe ordem nesse sistema. Ah, que maravilha. Ela Tem vai pôr muita ordem gente nesse precisando sistema. botar em ordem, muita família. Vamos ler agora um pouquinho de Ela, algumas perguntas interessantes aqui das pessoas que estão participando. A tá bom. Clédina pergunta aqui: você já errou na vida uma vez, mas não consegue se libertar dos traumas que esse erro provocou dentro do seu interior. A constelação consegue te curar? A Clédina está perguntando aqui para gente. Você já errou e Você já errou na vida continua uma vez. Eu vou ler como ela uma colocou. vez. Você errou na vida uma vez,
mas não consegue se libertar dos traumas que esse erro provocou na sua vida, no seu interior. A Sim. constelação consegue te curar? Então, o que que acontece? É, ela vai para a constelação, que ela já sabe que ela, se ela está me dizendo que ela cometeu um erro e não consegue se curar, então ela precisa, ela vai para a constelação para constelar sobre esse tema que ela quer. Ela vai constelar. Se o ori dela, a cabeça dela, a aceitar aquilo e der entendimento para aquilo em uma sessão, ela tiver uma catarse, pode ser que ela se cure, mas na verdade ela precisa se perdoar. O processo terapêutico é isso. Será que foi um erro? Será que quando naquele tempo a única opção que você tinha era aquela? Era isso? Por que que você continua até hoje se cobrando do que fez? Entende? O processo terapêutico é esse. A constelação ajuda? Sim. Põe em ordem? Coloca. Mas é esses entendimentos que nós, como terapeutas, vamos indicar. Por que tanta Entendi. cobrança? Por que ainda você se cobra daquilo? Deixou as marcas? Então, precisa procurar, sim, um terapeuta, pode ser um constelador, converse, abra uma sessão. Se for, constele, mas continue, faça outras sessões. Não fica restrito a uma única constelação. Busque Entendi. isso mais vezes, de preferência com o mesmo profissional, para que tenha seja estruturado, tenha uma raiz, tenha uma evolução, entendeu? Vamos lá, Thaís pergunta aqui. Boa noite, amado Doté, sua bênção. Boa noite, sacerdotisa Ana Paula. Gostaria de perguntar à consteladora: é possível sair carregado após uma constelação aonde se colabora como participante? A Thaís perguntou. Ok. Então, a constelação não é uma sessão espírita, entendeu? Entendi. Então não existe o conceito de Então, cargas, não, pesos. não deveria. Ela teve um envolvimento. O que possivelmente tenha acontecido foi, suponhamos que ela foi lá constelar e ela foi membro daquela constelação, ela representou alguém, ela também acessou dentro dela questões relacionadas àquilo e que ela entende como pesado, mas na verdade ela se acessou uma informação dentro dela, talvez sobre a história dela, sobre o papel que ela representou ali e que ela precisa trabalhar. Por isso que ainda a chata aqui vai falar: procure um terapeuta e reveja essa sessão, reveja isso que foi acessado em você, porque ficou lá dentro, está adormecido. E Entendi. a terapia ela despertou. A Débora, quando você faz a constelação e aparece um problema do outro e o outro não acredita em constelação. A Débora perguntou. Ok. Então, nós fazemos coisas para nós, né? Você vai lá e constela uma coisa sua. Você ir lá constelar sobre o outro não aceita, voltamos com dois problemas. É indicado que o casal, que o outro, né? Ele busque o entendimento dele, que ele busque as respostas dele. Exatamente, é sobre hierarquia ainda. Por quê? Quando eu quero tomar o lugar do outro dentro de uma relação, eu quero que o outro tenha a minha visão. Não dá. Cada um tem um Entendi. lugar, tem um ângulo de visão daquela história. Ana Oliveira pergunta aqui. Boa noite. Gostaria de saber sobre o alcoolismo na família. Isto é hereditário? Essa resposta pode ser dada na constelação?
sim, é visto de forma hereditária. É uma patologia, na verdade, né? Quem tem problema com dependência química na família carrega esse DNA, infelizmente. Por isso que nós precisamos tomar cuidados com os excessos. Entendi. O Vinícius faz uma pergunta, acho que para nós dois aqui. Aproveitando essa live, muitos ainda têm preconceito sobre terapia de um modo geral, mas na nossa religião muitas pessoas relacionam problemas emocionais a oriburucu ou maluquice. Babadoté e doutora, poderiam esclarecer melhor? Posso? Posso Por começar? favor, essa é sua. Bom, bom, Vinícius, olha só. Realmente muitas pessoas têm muita resistência, não é nem preconceito às vezes, é resistência à terapia, porque sabem que todo mundo, praticamente quase todo mundo, creio eu, tenha alguma questão mal resolvida, o que precisa cuidar, tratar, e muitos não têm coragem, não querem se dedicar a isso, preferem viver com a dor, com o nó, com o problema, do que resolver. Resolver é muito difícil às vezes, resolver pode ser doloroso. É igual a espremer uma espinha, digamos, meu ver. A respeito dos problemas emocionais ligados a Oriburucu ou maluquice, eu acho que um sacerdote falar em maluquice, ele não é sacerdote, porque até um maluco precisa de tratamento espiritual, principalmente se ele é maluco. Então, o termo maluquice é mais um motivo para o sacerdote tratar aquela pessoa e procurar melhorar, até com a ajuda da família. Enfim, o sacerdote ele não tem que julgar, ele tem que trabalhar. Eu encaro assim. Quanto ao Oriburucu, o Oriburucu, muitas vezes, as pessoas entendem uma forma um pouco errada o Oriburucu. O Burucu, ele pode, que é a cabeça ruim, ele pode destruir todos à volta, ele manipula todos à volta, mas muitas vezes a vida dele, no conceito dele, que é o Oriburucu, ele é feliz. Então ele vai sugar, manipular, prejudicar e outras coisas mais a vida de todo mundo para que a dele seja saciada, seja o melhor possível, dentro do conceito que ele entende ser vida, ser prosperidade, ser equilíbrio. Um grande, se a gente não chocou com a live até agora, eu vou chocar agora. Um grande indício do Oriburucu, muita gente não sabe, que é aquela pessoa que quer amarrar a outra a todo custo para viver com ela. Simples. Você quer identificar um Oriburucu? Não todas as vezes. Às vezes é um desequilíbrio emocional de amor, de gostar, enfim. Mas você quer ver uma pessoa que realmente às vezes é um Oriburucu? Ela tem um namorado, ela já quer amarrar para ser dela, fazer o que ela quer e outras coisas mais. Então, eu estou falando por estudo, tá? Desculpe quem já fez amarração e acha que eu estou falando isso. Estou chamando de Oriburucu, mas tem que cuidar do Ori, do desequilíbrio, aquele que quer comandar a vida do outro. Porque a gente está aqui para comandar, sei lá, para se ajudar, para viver a nossa vida. A do outro, ele vive com quem, aonde, quando quer. É o livre-arbítrio. Quando você vai cuidar da vida do outro para ela ser sua, muitas vezes é o Oriburucu. Espero ter respondido. Doutora? É, sobre... Fica Eu até estou te difícil colocando falar em depois tantos de você, Zé. lençóis. Hã? Fica, fica difícil falar depois de você. Não, que, pelo amor de Deus. Não, na verdade, assim, é uma coisa que talvez, né? Eu sei que tem vários sacerdotes aqui nesse momento nos ouvindo, e o quanto é importante, de repente, falando sobre esses trabalhos de amarração, né? Identificar a carência dessa mulher ou desse homem, a necessidade de ser amado, de ser reconhecido, de ter Sim, alguém. Por que não encaminhar para uma terapia? Por que não muitas auxiliar pessoas este a qual eu Ori mando. para auxiliar esse Ori a se libertar dessas crenças tão limitantes, né?
a ter um olhar para si. Pode fazer um trabalho depois, ou pode fazer o bori, mas fala, vai se amar, vai se conhecer, investe em Mas você, faz uma terapia em você, muitas pessoas não sabe? Faz um conseguem e investimento. acham que a única solução seria amarrar o outro. Já teve gente de quase É, me bater, digamos, na mesa de jogo, quando eu mando se cuidar. Ana Paula, o então, o Fernando Cabanas, gatilho, o gatilho. Mas ela prefere sabe? apertar o gatilho na vida do outro e destruir o outro, às vezes. Porque ela projeta esse amor no outro. O outro tem que ter a responsabilidade de fazê-la feliz. O outro tem que ter é uma lei sobre o princípio do equilíbrio. Ele fala sobre o dar e receber. Muitas das vezes a pessoa entra em desequilíbrio dentro das relações porque ela dá demais, aí ela sente ingratidão, porque o outro não tem condições de devolver na mesma proporção. Então, Função. torna o outro um devedor. E todo devedor, ele se sente humilhado e ele é quem deixa as relações. Ele se sente, ele é desrespeitado dentro da sua dignidade, porque ele não vai conseguir pagar aquilo. Então ele deixa. Então o princípio é até um olhar assim para todos aqui, né? Se fazer uma pergunta: será que eu estou dando demais para alguém? Você está falindo aquela pessoa. Se você dá Exatamente. demais. Ou se você, será que eu não estou conseguindo pagar ou devolver na mesma proporção esse que está aqui comigo? Você tem que fazer essa pergunta para você quando você está dentro de um conflito. Qual é o meu papel dentro da minha relação? Eu sou marido ou eu sou filho? Porque você também as pessoas problemas de relacionamento que a mulher ela fala assim, nossa, parece que eu sou mãe dele. Já ouvi Peraí, muito isso no quarto de jogo. não, peraí, tem um papel errado aqui, já é uma desarmonia, já é um desequilíbrio. A relação ali já está equivocada. Por que que ela foi buscar um filho e não um marido? Terapia. E Bori. Vamos lá. Fernando Cabanas, que inclusive é um grande sacerdote de Umbanda, que tem o templo dele lá em Londres. Eu conheço pessoalmente, conheci pessoalmente o templo dele em Londres ano passado, que eu passei as férias lá, uma pessoa maravilhosa, que eu conheço há mais de 10 anos. Ele pergunta aqui, Ana Paula, qual deve ser a formação para uma terapeuta de constelação familiar? Quanto tempo de estudo ou formação? O constelador deve ter profissão de psicóloga ou psicanálise? O constelador ele tem que ter o conhecimento ou de psicanálise ou de psicologia, tá? O curso, tem vários cursos aí no mercado. Então, tem de 1 ano, 2 anos, depende da escola, da metodologia que vai ser aplicada, tá? Respondi tudo? Tinha mais alguma coisa? Quanto tempo também, ele perguntou. Tempo. Então, depende do curso que ele vai fazer. Tem vários tipos de Entendi. cursos, tem vários tempos, né? Tem Entendi. avançado, tem básico, depende. Mas Outra pergunta. conhecimento, tem que ter conhecimento em psicologia ou psicanálise. Entendi. E um beijo aí, querido. Para ele estar acordado, que agora lá em Londres é de madrugada, é porque ele está gostando muito do assunto, Ana Paula, porque ele já estaria dormindo para ver a live amanhã. Eu já conheço ele, mas Só ele está aí bênção, durinho Fernando. porque está Só gostando. bênção, Fernando. É um Um amor dia de eu vou te pessoa, visitar. um amor de pessoa de verdade. Vamos lá. A Roseni Barbosa pergunta aqui: moro eu e minhas filhas. Pela constelação, escolheram não ter filhos.
ter famílias próprias. Como vê isso? Elas constelaram e pela constelação resolveram não ter filhos, foi isso? Moro eu e minhas filhas. Pela constelação, escolheram não ter filhos. Devem ter feito. Elas devem ter, se Existe. elas fizeram a constelação, se elas fizeram uma constelação e lá elas acessaram essa informação e aceitaram como uma verdade na vida delas, nós Ela botou aqui, respeitamos, ó. né? Ela colocou aqui, isso mesmo, pois tem um familiar com transtornos mentais e merece respeito e tratamento espiritual. Deve ter sido por isso que acho que optaram, né, acho por medo, creio eu que seja isso. Existe essa Mas possibilidade, acho que por medo olha, elas optaram, pelo que eu entendi, porque tem pessoas com transtorno mental. Isso pode acontecer de novo na família? Como isso pode ser ajudado uma constelação? Acho que é isso, né? então, eu entendi. Olha, como terapeuta, eu vou dizer uma coisa que eu observo muito. Nós sempre vamos ao encontro dos nossos medos. Essa é a nossa lição. Aquilo que você tem medo, você vai ao encontro para um aprendizado. Então, o ideal é a gente não quer dizer não ter medo, mas não ter a fobia. É aceitar. Porque uma pessoa com transtornos mentais, todos nós temos distúrbios psíquicos, todos. Nós somos, até como o meu sacerdote diz, Baba King, nós somos loucos tratados. Eu gosto dessa frase, eu aceito essa frase, né? Vou A dormir até melhor questão hoje, quando é que escutei isso, vou dormir melhor, Ana Paula. Vou dormir mais eu tranquilo. gosto, eu acho que eu faço Quando eu tenho os terapia acessos de também. loucura, eu me culpo tanto, mas agora eu vou ficar tranquilo, vou ficar bem. Não, fica bem, fica de boas. Mas e outra, pessoas com transtornos psiquiátricos, psíquicos, existem de diversos níveis. Mas o amor cura. O amor, ele regenera todas as células. A entidade familiar, ela é bálsamo em nossas vidas, ela é nosso porto seguro. Eu respeito essa família pelas opções que elas fizeram, mas eu digo uma coisa: se for a vontade de Deus, se for a vontade do Criador, se for um projeto que já é estabelecido no Orum, esse familiar vai vir. De uma forma ou de outra, ele vem. E Acredito aí nisso. é amar. Olha, a Carol falou aqui, boa noite. Como a matriz africana e a constelação enxergam mulheres que conscientemente optam em não ter filhos? Não estou me referindo a aborto. Estão correndo o risco de bloquear vidas que deveriam chegar e desequilibrar o destino da família? Você começa ou eu começo? Olha, eu acho que ainda continuaria com a resposta que eu dei anteriormente, tá? Aquilo que está planejado, projetado, vai acontecer. Respeito, brinquei com você sobre. Vai perguntar para uma mulher sobre aborto. Meu corpo, minhas regras, sim, sejam mulheres ou homens, né? É, não existe certo e errado. Você escolher um caminho é seguir, é seguir. Não tem ficar. Tomou, tomou uma decisão? Vai em frente. Tomar uma decisão e ficar olhando para trás gera conflito, gera uma doença emocional, gera neurose. Pode continuar agora. Então, eu acho o seguinte: ela pode bloquear para não ter os filhos por algum motivo, ok. Dentro da matriz africana, a gente entende que ela vai ter algum desequilíbrio, sim, na vida dela em algum âmbito. Ela pode deixar de prosperar, ela pode desequilibrar no amor, enfim. E eu já tive
muitas e muitas mulheres aqui que fizeram isso. Naquele momento, elas não tinham mais como ter filho, passaram da fase que poderiam, e elas me disseram que foi o maior arrependimento da vida. Já não tive uma, nem duas, nem três. Então, eu acho que tudo na vida, como você falou, toma a decisão e segue. Uma, por exemplo, falou que era extremamente sozinha. Um exemplo, tá, gente? Ela não fez aborto, ela impediu a vida inteira, acabou o período dela. Ela realmente trabalhou tanto, fez tudo e construiu uma vida muito confortável. Eu conheço a pessoa até hoje, ela tem uma vida maravilhosa financeiramente, porém ela me disse que ela olha para tudo que ela tem e não faz sentido nenhum, porque ela não tem para quem deixar, não tem com quem partilhar, ela fala que sente um vazio interno, enfim. Só para ilustrar aqui a resposta. Então, foi uma escolha, não é que nenhum orixá está castigando, não é nada disso. Escolha e a consequência dessa escolha, como você falou, faz e segue. Ela fez e seguiu, e é o que hoje está acontecendo. Sim, é que algumas pessoas às vezes tomam algumas decisões e sem tanta certeza, sem tanta convicção. Pode ser que ela tenha tomado evitado tanto, porque ela não encontrou uma pessoa que realmente valesse a pena ter um filho. Uma falou para mim que não. Ela queria muito, era a vida dela financeira, joia, carro, enfim. Só para ser, né? Ela conseguiu isso tudo. Muito até, muito. Nada fez sentido para ela. Eu, você acessou uma informação pessoal minha que eu vou trazer para você e compartilhar aqui com o grupo. Sobre um lugar, né? E sobre o que dá significativo para as coisas, né? Há 2 meses eu perdi o meu sogro. O papel de Nora é um papel esquisito, né? A gente, a gente tem uma família, tem os pais do marido, né? A sogra, o sogro, tal, ali, mas você não é filha, você é nora, né? Você tem um papel de coadjuvante, né? Você fica ao lado, né? Mas é uma família só. E ali, naquele período, eu fui sem palavras, mas convidada a participar, porque meu sogro precisou de cuidados. Então, de forma muito solidária, eu ajudei, cuidei, tratei, enfim. Você assume uma função dentro da família que até então você não tinha, parecia que não existia. Então, existe um tempo em que você é convidado a ter uma atividade, a ter um papel mais importante ali naquele momento, né? Enfim, meu sogro faleceu, tal. Passado um mês, nós tínhamos que separar as coisas, as doações. E eu me deparei com 6 sacolas de roupas. Ele tinha muita idade, era uma pessoa que ficava em casa, não saía, né? Tudo bem, deixou uma casa, enfim, para a família. Mas você olhar e ver 6 sacolas de roupas, o que que você fez? O que você é? O que você deixa aqui? Né? A gente não é dono de nada. A gente pode construir uma fortuna, tudo vai Verdade. ficar. E aquilo me marcou, realmente. Eu falei assim, realmente eu passei a ter um outro valor sobre as coisas que eu tanto desejo, tanto quero, né? Mas quando a gente deixa, a gente fica para cá, a gente vai para outro lugar. O que leva, a gente vai levar isso, esses momentos, né? As informações. Eu Eu gostaria também de falar sobre uma. Quando a gente olha a história, né, a gente vê assim, o tempo da Inquisição, a época medieval. Eu imagino que quando nós formos olhar esse tempo que estamos vivendo hoje, vai ser o tempo das consciências. Porque eu vejo hoje, sim, um movimento maior, uma busca maior sobre a expansão das nossas consciências, seja
por uma questão, por um olhar energético, por um olhar psíquico, por um olhar espiritual. Isso está crescendo, isso está aumentando, porque imagino que isso vai ser, e é um ponto que será, é um divisor de águas em nossa humanidade. É assim que eu tenho visto o nosso tempo aqui. É, eu também acho isso. Eu também vejo assim, sabe? Bom, doutora Ana, eu chamo de Ana com todo respeito, porque você para mim, é aquela Ana linda que eu conheço, mas agora aqui é a doutora. Então, doutora Ana, olha só. Eu quero te agradecer Não, demais a sua disponibilidade, expor, né, tudo isso aqui, porque é um tema ainda tão novo, eu acho, né? E tão pouco explicado sim. da forma que você explicou. Eu acho que a sua explicação, com um pouco de imparcialidade, para não deixar aquela ordem de alguém ter que fazer, ou que vai curar, ou que vai resolver, mas sempre o recado de procure um terapeuta. Eu queria, para a gente finalizar, te dizer uma coisa. Da sua visão pessoal, da pessoa Ana, como você vê a espiritualidade, mas eu não quero agora a terapeuta, eu queria a visão das duas de uma forma única, que é a espiritualista e a terapeuta. As duas estão aí dentro. Qual é a sua mensagem para as pessoas? Como é que você vê? O que você pode deixar de mensagem para o mundo de hoje, para esse, eu chamo de recomeço que a gente está tendo? O que você pode deixar de mensagem desses dois pilares que você, graças a Deus, tem os dois dentro de si? Já te É, agradecendo toda essa disponibilidade de estar aqui comigo. obrigada, Doté. Você sabe que eu tenho uma admiração muito grande por você, pela pessoa que você Idem, é, pelo idem. profissional que você é, pelo sacerdote que você representa e como você leva esse trabalho tão a sério, com tanto carinho e dedicação. Muito, Obrigado. muito, muito obrigada. E Idem. pela generosidade que você é de abrir espaço para fala de tantos profissionais aqui no seu canal, tá? Muito, muito obrigada. É uma honra. Ah, Foi a uma grande mensa- honra você aqui. Obrigada. A mensagem, a mensagem da Ana Paula é uma mensagem de amor e de empatia. Empatia por todos. Que nós tenhamos um olhar um pouco mais humano, um olhar de se colocar no lugar do outro, sabe? Porque não só a constelação, mas todas as outras formas terapêuticas que são necessárias, como o recurso do jogo de búzios, o trabalho do sacerdote, enfim, tudo junto, né? É um conjunto que dá suporte emocional para nós, que faz com que a gente saia de onde estamos, ganhamos força, vontade para nos movimentar. Não importa a direção, não importa. O importante é se movimentar com amor, com respeito, com dignidade, sabe? Tirar julgamentos, conceitos sabe, concebidos sobre pessoas. Todo mundo é uma coisa, todo mundo é semelhante. Não somos iguais, somos semelhantes. Então, vamos ter um olhar de amor, de respeito, de gratidão pela nossa família, de gratidão pelas nossas amizades. Cultivem suas amizades, liguem uns para os outros. Eu acho que esse momento de pandemia tá favorecendo isso, sabe? A gente já ninguém se visitava, mas passamos pelo menos a nos falar. Verdade. Então, cultive isso depois também. Tem um vídeo que eu gostaria de deixar aqui, que vocês, se possível, quem quiser acessar, tem um vídeo da Sophie Hellinger, a esposa de Bert Hellinger. Ela fez uma constelação sobre o coronavírus. É muito, muito interessante.
Depois você pode Mostra, colocar no Facebook, eu compartilho para a gente poder. sim, sim. Uma pessoa representa o vírus, uma pessoa representou o vírus, outras pessoas representaram a comunidade mundial e mostra um determinado momento quando esse vírus vai ser atacado e depois o que que esse vírus fala, né? Ele, naquele momento que ele está sob pressão dos outros para matá-lo, ele fala: eu me sentia mais forte. Então, é um vírus, sim, que nós precisamos entender por que que ele chegou no nosso sistema. Ele chegou por algum motivo nesse sistema social, para nos trazer um olhar para dentro, um olhar para dentro de nós, um olhar para dentro de nossas famílias, um olhar para dentro da nossa comunidade. Mas é olhar com amor, com respeito, dar dignidade para cada um de nós aqui, viu? Concordo. Então, sintam-se amados por mim nesse momento, recebam o meu carinho, todos vocês, mesmo aqueles que eu não conheço, sintam a minha vibração de amor e de muito amor. Tem uma frase do Jung que diz assim: só uma alma pode cuidar de. Então, isso serve na vida, Bonito. tá bom? Muito obrigado. Eu acho que hoje Obrigada. você foi uma alma, você com certeza foi uma alma que cuidou de muita gente, porque eu acho que quem estava vendo a live, está vendo a live, né? Foram atraídos porque precisam escutar tudo isso, precisavam escutar. Espero que a gente possa ter ajudado. Então, Muito obrigada, doutor. Um obrigado. grande beijo. Tenha uma noite linda. Assim que a gente desligar aqui, eu vou agora, porque se eu não falar uma macumbinha, eles me batem. Então eu trouxe um negócio para ensinar muito legal. Vai E lá, que muito eu quero ver obrigado, Ana também. Paula. Saiba que eu te admiro muito. Eu já te disse isso, que eu te acho uma pessoa linda, não é linda esteticamente. Eu te acho uma pessoa linda. Eu não falo isso Obrigada, para qualquer doutor. pessoa, tá bom? Obrigado Obrigada, obrigada. pela confiança que Um você tem no meu beijo. trabalho. Acho que eu nunca pude te agradecer. Obrigado por você ser uma grande profissional e confiar no meu trabalho. Eu me sinto extremamente lisonjeado. E eu honrada, obrigada. Um grande Obrigado. beijo. Um beijo no seu Fiquem coração. com Deus. Você Axé, também, axé. obrigado. Axé. Bom, pessoal, para a gente finalizar, se vocês pensaram que eu não ia ensinar macumba hoje, vocês estão muito errados. Então vamos lá. Nós falamos do culto ancestral, nós falamos de constelação, mas existe uma coisa que dentro da espiritualidade eu ensino muito aos meus clientes, principalmente, óbvio, aqueles que têm necessidade, uma forma muito simples de você reverenciar os seus ancestrais. Eu vou ensinar duas formas bem simples de reverenciar os ancestrais para que eles possam trazer solução para a sua vida. Não é chamar a alma para dentro de casa. Não é, não. Eu estou dizendo você se conectar com os seus ancestrais, que isso nunca deixa de acontecer. Porque se você tem o sangue correndo na veia, os seus ancestrais estão conectados, vivos através de você, com o calor do nosso sangue. Isso é uma concepção de dentro do africanismo. Então, se você quer pedir, conectar com os seus ancestrais, duas formas. Uma é você pegar a mesa de centro da sua casa, aonde você janta, aonde você confraterniza com a sua família, um banco no meio da sala, coloque de preferência um pano branco, coloque um jarro de flores, que vai ficar ali 3 dias, com as flores mais bonitas que você puder. Lírio branco, palmas brancas, rosa, orquídea, copo de leite. Não pode nada disso? Pede a sua vizinha, quebra um galho da flor branca que ela tem na casa dela, coloque lá. Mas podendo, faça o arranjo mais lindo que você puder. Acenda 4 velas à volta dessas flores e você vai se ajoelhar, de preferência no horário de 6 horas da tarde
ou 6 horas da manhã e pedir aos seus ancestrais que venham até a sua casa para solucionar os problemas, os seus problemas, briga de irmãos, como tinha alguém perguntando sobre isso, harmonizar a família, livrar a sua família de perigos e problemas, dificuldades financeiras, enfim, qualquer problema que você esteja passando. Se você quer fazer algo mais profundo, quando você tem alguma mágoa de um parente que se foi, ou você magoou um parente que se foi, você vai num local de terra, pode ser até o seu quintal, e você vai fazer um acaçá bem molinho. Acaçá. Farinha de acaçá com água, faz o mingau. Esse acaçá ainda morno, molinho, você vai chegar na terra, seja no seu quintal, seja num campo. Nada de cemitério, pelo amor de Deus. Você vai naquela terra, você vai com água molhar a terra, colocar o acaçá em cima da terra bem molinho, abaixar a sua boca ali na terra e pedir pelos erros. Você vai perdoar algum ancestral que te magoou. O caso aí que as pessoas fizeram um aborto, casais que fizeram um aborto, tudo isso você pode ir ali pedir perdão aos seus ancestrais pela sua ação. Seja qual for o problema que você precisa de perdão. O tempo que você estiver abaixado pedindo, você está com um pombo branco na mão, o pombo branco colocado na terra, ali você pedindo, conversando, e esse pombo branco, digamos, está captando os seus pedidos. Quando você acabar, levante, passe o pombo em volta da cabeça, pombo todo branco, e solte o pombo. Peça que o seu pedido chegue até os ancestrais, pelo poder da terra, e consiga ser resolvido aquele problema que você está ali pedindo, falando, se conectando com seus ancestrais. São 2 rituais bem simples. As flores que você botou em casa, depois pode colocar numa grama, depois de 3 dias. Eu tenho certeza que você vai ser escutado. Eu tenho certeza que você vai ser perdoado, ou que o perdão que você lançou vai ser escutado do outro lado. É o que eu desejo. Se existe algum nó que isso não vai desfazer, ou você procura um sacerdote ou uma terapeuta. A gente tem que cuidar. A gente tem que cuidar dos ancestrais sempre, para que a nossa vida seja melhor, para que a nossa vida seja doce e para que a gente não tenha infortúnio. Bom, espero que essa live possa ter ajudado a todos, ou pelo menos aos que gostaram. Peço a vocês que compartilhem essa live. E eu me despeço hoje dessa live com o sentimento de que eu creio ter ajudado, a doutora Ana também. Falo em nome dela, tenho certeza que ela estava muito emocionada, eu conheço um pouquinho. E que vocês possam sempre ser felizes, que nós sempre possamos sermos felizes. E lembrando que a espiritualidade sempre tem algo para te ajudar, seja qual for o problema ou o desespero. Hoje, eu tentei ajudar contribuindo com essa live. Espero que vocês que me prestigiaram contribua com a vida de alguém. Vamos fazer uma correntinha, eu contribuir com a sua? Que bom, contribua com a de alguém. Um beijo grande, uma ótima noite, obrigado pela audiência, compartilhe essa live. Sorte e axé.